Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e como era de se esperar, tá pegando fogo, bicho. E sim, meus amigos, tô aqui para poder falar um pouquinho sobre as novas cartas anunciadas pro remake do Structure Deck de Fire King, né? A Konami tá fazendo esses remakezinhos aí no Structure Decks que foram lançados num tempo remoto e distante, como por exemplo o Structure Deck de Dark World. O Dark World é um Structure Deck antigo, caso você não saiba, e a Konami fez uma repaginação do deck de Dark World, dando novos suportes para ele, né? E muito provavelmente isso vai acontecer com outros Structure Decks. Já deve ter até correndo por aí algumas imagens, né, com os Structure Decks antigos e tal. Provavelmente vai vir aí os Dragon's College, né, que é um Structure Deck lá de 2011 ou 2012, eu não lembro. Mas é o Dragon College que era de Chaos Dragon. Esse com certeza vai ser o Structure Deck que, se ela repaginar, mano, vai vir e vai entrar no meta, né? Porque vai vir Dragon Link, esse tipo de coisa, enfim. Mas dentre esse Structure Deck tem o Fire King. O Fire King, que é um dos Structure Decks mais democráticos do jogo. Era muito barato. Eu lembro que vagabundo comprava essa porra por 20 e 30 reais. Sério mesmo. E era bem barato e você podia usar o Fire King, que estratégias bem simples, onde você colocava um bicho grande no campo, ele entrava, tentava tirar todos os bichos do cara e tentava bater. É bem simples a estratégia do deck. E aí vai ter a repaginação com novos suportes pro Structure Deck do Fire King, além de reprintar basicamente tudo que o deck tem disponível, que não são lá muitas coisas, mas enfim. Vamos acompanhar então os suportes para Fire King, porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu, então vamos lá. Muito bem, antes da gente ver as cartas, eu quero comentar bem rapidinho aqui com vocês do que se trata o deck de Fire King, tá? Então, basicamente o Fire King são os bichinhos aqui, só existem esses monstros aqui até o momento, né? Pode ser que exista algum outro fora do que não tem o nome do arquétipo e tal, e que você possa usar, deve ter. Mas enfim, os Fire Kings mesmo são esses aqui, né? Onde eles são divididos ali entre Winged Beast, Beast Warrior e Beasts, né? Como se fosse um Tri-Brigade. Então, por exemplo, você tem o Big Boss, que é esse cara aqui, que é o Garunix, né? O High Avatar Garunix. Você tem o Arvata, esse bichinho que é um Beast Warrior. Esse cara também é um Beast Warrior. Esse aqui também é um Beast Warrior. E aí você tem a Galinha, né? Que é o Winged Beast, junto com o Kirin, que é Beast. Tá? Então esses são os bichinhos que existem até o momento. E do que se trata o deck de Fire King? Primeiro, que obviamente todos eles são de fogo. Pois é. E eles interagem com destruição. Só que tem que lembrar que esse deck é antigo, cara. Ele é antigo. Então, apesar dele ter essa temática de sair destruindo as próprias cartas para poder fazer alguma coisa, não é como se você saísse destruindo as próprias cartas para fazer coisas fortes, coisas interessantes, tá ligado? Não, na verdade é uma mecânica bem zoada que tem nesse deck, porque você vai sair destruindo suas cartas e muitas vezes parece que não tem objetivo nisso. Então, pra te mostrar primeiro, o grande bicho é esse cara aqui, né? O Fire King High Avatar Garunix. Ele é uma galinha de 27 de ataque. Ele é o Big Boss, tá? Ele é o objetivo do deck. E o Structure Deck vinha com uma estratégiazinha básica, né? Quando você comprava um Structure Deck. E desse Structure, qual era a abordagem? Ele tem um efeito que é o seguinte, ó. Durante a próxima Stand-by Phase, depois que essa carta foi destruída por um efeito e mandado pro cemitério, Special Summon essa carta do teu cemitério, tá? Durante a próxima Stand-by Phase, depois que ele foi destruído por um efeito e foi pro cemitério. Aí você vai fazer Summon dele na próxima Stand-by Phase. Tranquilo? E quando você invocar ele do cemitério, você destrói todos os outros monstros no campo, inclusive os teus também, tá? É isso, simplesmente isso, tá? Só que ele tem um outro efeito, né? Quando essa carta é destruída por batalha, lembrando, por efeito, se for por efeito, você faz a summon dele na próxima Stand-by. Mas se ele for destruído por batalha e mandado pro cemitério, você pode Special Summon um Fire King monstro do teu deck, exceto ele mesmo. Lembrando que é when, tá? É um efeito que tem potencial de perder tempo em algum momento. Mas enfim. Então ele tem esses, meu Deus do céu, esses dois efeitos. Então se ele é destruído por efeito, ele vai se invocar na próxima Stand-by Phase, vai entrar dando hijack. Hijack não, Dark Hole em todo mundo. Quer dizer, não é Dark Hole, mas ele vai matar todos os outros monstros. Todos os outros, menos ele.
E é todos o menos ele, né? Destrua todos os outros monstros, exatamente. E se ele morre por batalha, ele invoca o Fire King do deck. Beleza, esse é o bicho. Ele é muito bom, muito bom. E já na época, ele era um deck que tinha um Big Boss bom, mas que tinha a porra de uma engine muito ruim. Porque os outros monstros, por exemplo, esse cara aqui, ele foi lançado mais recentemente, né? Eu lembro que deve ter sido lá por 2017, eu acho que lançaram esse Arvata aqui. Tirando ele da equação, você tinha esses outros bichinhos, né? A galinha também, se eu não me engano, não é uma coisa tão antiga também, né? Assim como a ilha, porque a ilha existia o deck do Cosmo Fire King, onde consistia em você usar a galinha, porque era o Fire King que menos ia te prejudicar, mas era um puta Garnet, mas ele é nível 3, então você podia fazer jogada de Exceed com Cosmos. E você usava a ilha, porque a ilha é um Dragonic Diagram, tá? Essa carta é muito boa, porque, primeiro, se esse card na tua Field Zone é mandado pro cemitério ou banido, você vai destruir, é mandatório, destrua todos os monstros que você controla, tá? Só que como os Fire King trigam quando são destruídos por efeito, teoricamente isso não é um drawback. Na verdade, às vezes vale até a pena você tirar ela do campo só pra trigar ela e matar os teus bichos. Às vezes vale. Mas o efeito dela é um efeito de Dragonic Diagram, tá ligado? Antes do Diagram existir. Porque durante a main phase você pode destruir um monstro na tua mão ou que você controla. E se fizer, adicione um Fire King monstro do deck pra tua mão. É um efeito muito bom. Essa carta é muito, muito poggers. Só que o problema é que os Fire King, de novo, a gente já vai ler os efeitos dele, né? Mas enfim. E aí o outro efeito é que, se você não controla monstros, você pode Special Summon um Fire Winged Beast da tua mão. Então essa carta é muito boa pro deck, tá? Muito boa. E na época que lançou o Extra Deck, essa carta não existia, certo? Os bichinhos pequenos, vamos lá pro Barong, que o efeito é o seguinte, se um Face Up, todos eles compartilham esse efeito, tá? Os Fire King pequenos, todos eles têm esse efeito. Que se um Fire King monstro que você controla é destruído por um efeito, exceto durante damage, você pode fazer Special Summon dessa carta da tua mão. Todos eles têm essa mesma condição de summon. Se um Fire King que você controla é destruído por efeito, você pode fazer Summon dele da tua mão. Que você controla não, né? Um Face Up Fire King. Enfim, dito isso, ele tem um outro efeito de destruição, né? Já que eu vou destruir todas as minhas cartas, os meus bichos têm que ter efeito quando são destruídos, correto? Pois é, o desse cara aqui é que durante a próxima Standby Phase, depois que a carta foi destruída por efeito e mandado pro cemitério, você adiciona, é mandatório, tá? Adicione um Fire King card do deck pra tua mão, exceto ele mesmo. Esse efeito não é uma vez por turno, tá? E aí você vai na próxima Standby adicionar um Fire King. Se no meu turno eu mato o Barong pra ele morrer e ir pro cemitério, na próxima Standby ele busca um bicho pra mim. E esse bicho que vem pra minha mão eu só vou poder usar no meu próximo turno. O que no Yu-Gi-Oh! 2011, 2012, sei lá de quando que essa porra era, até tinha o seu valor. Na verdade, é como as cartas eram. Você buscar a carta pra usar depois. Hoje em dia, lixo completo. Mas até na época, essas porras já eram ruins. Enfim, tem esse outro carinha aqui, que se esse cara é destruído e mandado pro cemitério, você pode destruir uma carta da tua mão ou que você controla. E de novo, você destrói um bicho que vai destruir outra carta tua. E pra quê? Pra eu buscar outro bicho na standby, hein? Massa. A galinha, além de todos eles entrarem da mão pela mesma forma, né? Se um bicho que você controla, Face Up, Fire King que você controla, morre e eles entram por Special, ele tem outro efeito. Se esse carta na tua possessão é destruído por uma carta do oponente, por batalha ou por efeito, e mandado pro cemitério, você pode Special Summon um Fire King Avatar monstro do teu deck. Ok? E aí você tem o Kirin, que se esse card é destruído e mandado pro cemitério, você pode mandar um monstro de fogo do teu deck pro cemitério. Qualquer monstro de fogo, tá? Qualquer um. Então esses meio que são os Fire King, tá, gente? Nada de especial, nada demais. Eu esqueci de falar do Arvata, mas essa carta é o seguinte. Quando o efeito de monstro é ativado, enquanto esse monstro tá no campo, Quick Effect, você pode negar a ativação. Então ele é uma negação de monstro, que destrói. E se fizer, destrua um outro Fire monstro da tua mão ou campo. Ah, ele não nega e destrói não. Você só nega a ativação, tá? Então quando o efeito de monstro é ativado enquanto esse monstro tá no campo, o Arvata, você pode negar a ativação. E se fizer, destrua um outro fogo na tua mão ou campo. Tem que destruir um outro fogo na tua mão ou campo. Só que aí tem outro efeito de destruição, né? Se esse card é destruído e mandado pro cemitério, você pode escolher um Fire Beast, Beast Warrior ou Winged Beast no teu cemitério, exceto ele mesmo, e você vai fazer summon dele do cemitério. Mas os efeitos são negados. Além disso, ele é destruído durante a end phase, tá? Esse bicho é muito bom. Ele é muito bom, só que ele não entra da mão por special igual os outros, quando cartas são destruídas, tá? Então, tomar cuidado com isso. Então, beleza, mas tudo bem. O campo pode invocar ele da... Ah, não, ele não é Winged Beast, então o campo não invoca ele não. Mas beleza, esses são os Fire King. Pra finalizar, você tem algumas spells, né? Você tem essa spell aqui, que se o oponente controla monstro e você não controla, você pode Special Summon Fire, Beast, Beast Warrior ou Winged Beast do teu deck. Os efeitos são negados e você destrói ele durante a próxima end phase. Então, o objetivo era, você invoca o Fire King, e aí, que é esse bicho grandão, com 27 de ataque, batia... Ele ia morrer na end phase e na outra standby ele voltava e matava quem sobrou.
tá ligado? Faz sentido, é uma carta interessante. Só que se você começa, essa carta é um lixo completo. E aí tem outra carta que você escolhe um fogo que você controla, e um fogo no teu cemitério. Fogo, não Fire King. E aí destrói ambos. E aí se fizer Special Summon, o monstro do... Destrói ambos não, né? Destrói o do campo e faz summon do outro que você deu alvo no cemitério, certo? Essas são as cartas Fire King, beleza? Dito isso, a gente vai passar agora finalmente, depois de 10 minutos, pras cartas que foram anunciadas, né? Pras novas cartas, certo? Tá certo essa desgraça aqui? Não é possível. Pô, não é possível. Antes de gravar eu olhei o bagulho aqui, tava correto o enquadramento das cartas. Caralho, não é possível como eu odeio essa porra. Que merda é essa? Facebook aqui. Ah, meu pai amado. Vamos aí, doidão. Ah, vai tomar no cu também, hein? Puta que pariu, que raiva. Ah, não tá aparecendo nada. Ah, tá. Isso aqui tá na frente. Na verdade tava certo. Eu é que não vi. Ei, Lelê. Ai, que ódio. Tá bom, gente. É isso aí, ó. Então, dito isso, agora sim nós vamos ler as cartas novas anunciadas, tá? Então, só agora que a gente vai ler. Deixa eu diminuir um pouco isso aqui e subir um pouco isso aqui. Beleza. Então é isso. O History Deck vai trazer alguns novos suportes. Dentre eles, tem um novo Garunix. Então, Sacred Fire King Garunix. O efeito dele é um Winged Beast, né? De novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nível 8. 27 ataque e 17 defesa também. Exatamente igual ao Garunix que já existe. E se seu monstros cujo o atributo original é fogo é destruído por batalha ou efeito, você pode Special Summon essa carta do teu cemitério, se ele estiver lá quando o monstro for destruído. Ou da mão, se não. Então, beleza. Parecido com os outros Fire King pequeno, né? Que quando o bicho, um face-up que você controla é destruído, eles vêm da mão. Esse aqui não precisa que seja do campo, tá? Não precisa que seja um face-up do campo que seja destruído. Pode ser da mão. Então se você dá a ilha e destrói alguém e esse cara tá no cemitério, ele pode voltar, o que é bom, né? Então é um bicho que volta do cemitério também e é bem mais rápido do que o Garunix atual, né? A galinha grande atual. Se cartas são normal ou special invocada, se essa carta, né, é normal ou special invocada, você pode destruir um Fire Beast, Beast Warrior ou Winged Beast da tua mão, deck ou face up no campo, exceto ele mesmo. E se fizer, essa carta ganha ataque igual a metade do ataque do monstro até o fim desse turno. Esse efeito pode ser interessante para ele poder ficar grande e bater nos amiguinhos, né? Mas não é nem de longe o que importa. O que importa é uma carta que destrói um bicho do deck. Beleza, agora sim. Apesar de continuar sem ter meio que objetivo para tuas destruições, digamos assim, você só sai destruindo o bicho e nada acontece. Nada acontece. Pois é, mas você pode destruir um bicho do deck. Tá ligado? Pode destruir do deck. E esse bicho é interessante nesse sentido. Então beleza, essa é a primeira carta, né? Entra fácil, porque se você destrói as cartas, ele entra da mão ou do cemitério. E quando ele entra, por normal special, você destrói um bicho do deck. E esse bicho que você destruiu, teoricamente, tem efeito pra fazer alguma coisa. Ok? Ok. Então, próxima carta. O Fire King High Avatar Kirin. O efeito é o seguinte, durante a main phase, se esse cara tá na tua mão, Quick Effect, você pode destruir um outro Fire Monstro da tua mão ou face up no campo. E se fizer, Special Summon essa carta da tua mão. Ok, você vai ver que isso aqui é até interessante, por incrível que pareça. Se essa carta é destruída e mandada pro cemitério, tem um efeito que se essa carta é destruída e mandada pro cemitério, você pode Special Summon um Fire King monstro da tua mão ou cemitério, exceto ele mesmo, e destrua uma carta no campo. E você pode destruir uma carta no campo, não precisa destruir, mas você pode destruir uma carta no campo. De novo, teoricamente, teria que ser as suas cartas pra você fazer vantagem com essas cartas bostas, que nenhuma te dá vantagem. Enfim, mas tá aí. Se é tiro mandado pro efeito, você pode fazer summon de um monstro de um Fire King da tua mão ou cemitério. Ok. Continua, eu acho ainda, sem dar muito valor pra tanto efeito de destruir tantas cartas tuas. Mas, enfim. Tá aí, esse bicho é bom, tá? E a gente já vai começar a ver algumas coisas, porque existe um Exceed, tá? Existe um Exceed que a gente vai falar antes da spell. O Exceed é o seguinte, Fire King alguma coisa. Ele é feito com 2 ou mais de monstros de nível 8. E aí a gente tem esse cara e o Garunix que já existe, né? O Exceed é o seguinte. Se esse card é Exceed invocado, você pode destruir todos os outros monstros no campo. Todos os outros monstros no campo. Exatamente igual o Garunix faz, tá? Você pode destruir todos os outros monstros no campo. Show de bola. Segundo efeito, você pode achar o material dessa carta e escolher uma Spell ou Trap no campo, custo, destrua. E se fizer, essa carta ganha 500 de ataque. Ok? E o terceiro efeito, se esse card
se esse card com materiais é destruído, você pode Special Summon Fire King monstro do teu cemitério pelo número de materiais que essa carta tinha. Então, bom, basicamente é mais um daqueles Exceed mentirosos pra caralho que ele entra, ele tem um efeito de destruir todos os outros monstros no campo e ele não detacha pra fazer isso. É um Exceed que não detacha de novo. Meu Deus, mas tá bom. Então, se deve ter jogadas de combo que você faz ele entra, tenta matar as cartas do cara, você dá efeito de alguma carta pra matar esse Exceed teu, ele morre e ele vai invocar outros 2 Fire King do teu cemitério pra poder continuar tendo um spam de monstro, um volume de monstro pra continuar fazendo outras jogadas. Por exemplo, pode acontecer, né? Enfim. Esses são os monstros, né? Agora a gente entra na parada que é esse cara aqui, ó, a Spell. Que é o santuário dos Reis de Fogo. Quando essa carta resolve, se ativar ela uma spell contínua, se ativar ela quando ela resolve, você pode colocar um Fire King Island do teu deck ou face up, não, do teu deck face up na tua field zone. Então, perfeito, ótimo, ótimo, ótimo. Detalhe que não tem uma spell que você dá e busca monstros, né? O que é muito bosta. Como é que não tem isso? Nenhum desses monstros, quando eles são invocados, eles buscam outros monstros. Não tem uma estrutura de deck de Yu-Gi-Oh!, tá ligado? Porque, de novo, é um deck antigo. E aí, dar suporte pra esse tipo de deck é muito complicado. Porque você precisa inserir ele no mundo contemporâneo, ao mesmo tempo que você precisa continuar deixando que a mecânica dele faça sentido. Essas cartas são muito boas pro deck, tá? E fazem com que a mecânica faça total sentido. Mas continua sem ter uma spell que dá rota, continua sem ter um objetivo muito bom pra tanta carta que você destrói, continua sem ter um bicho que adiciona outro deck, ou que invoca alguém do deck, enfim. A spell só invoca do deck se o cara tiver um monstro e você não. Vai ser um deck pra ir segundo? Yu-Gi-Oh! Contemporâneo? Enfim, mas as cartas são boas, tá? Essa carta aqui diz o seguinte, quando essa carta resolve, você coloca o campo, né? Enfim, o campo não busca, vocês lembram que o campo faz, né? É um diagrama, é muito bom o campo, mata um monstro na mão e adiciona, e adiciona um Fire King, na verdade existe, né? Que é o campo, Dragonic Diagram. E agora então, beleza, perdão. E agora essa carta busca o campo, que é a única carta que busca outros monstros do deck, né? Acerta o Barong, mas o Barong busca só na próxima stand-by. Então, você coloca o campo, dá o campo, estoura alguém, busca alguém, e se alguém entra, e aí você pode dar efeito dele, do campo, pra poder invocar uma galinha da tua mão, tá ligado? Então é interessante. Segundo efeito, uma vez por turno, se a carta na tua field zone seria destruído por efeito, você pode destruir um fogo da tua mão ou face up do campo no lugar. Porque, não sei se vocês conhecem o deck de Mago Negro, mas tem aquela trap, né, a Eternal Soul. A Eternal Soul é uma puta carta meio bosta, né? Porque a ideia é que o Eternal Soul invoca o Dark Magician no turno do oponente, enquanto você tem o Circle. Porque aí se você invoca o Dark Magician no turno do oponente, triga o Circle e o Circle bane uma carta do cara no turno dele. Então é importante eu invocar o Mago Negro. Só que se a Eternal Soul morre, ela mata todos os meus monstros. O que a Island faz é isso. E como esse deck tem um efeito muito lento, os efeitos lentos demais dos bichos, às vezes pode acontecer do cara querer matar a tua ilha, só pra dar hijack no teu campo. Matar a ilha significa tomar hijack, tá ligado? É foda. Então, de vez em quando isso pode acontecer. Então, essa carta proteger é interessante. Beleza. O terceiro efeito aí é interessante, porque uma vez por turno, se o oponente faz Special Summon de monstros, você pode, imediatamente depois que o efeito resolver, fazer Exceed Summon de um monstro de fogo, usando somente Fire King, monstro que você controla como materiais. Por que isso é interessante? Porque se você não percebeu, a estratégia do deck é matar aquele Garonixzinho lá. Tá? Beleza. Então, parece que a estratégia do deck é meio que ser um deck second mesmo. Então, eu posso matar o Garonix que já existe. Na standby, ele entra, certo? E quando ele entra, ele mata todos os outros monstros. Se no meu combo eu conseguir matar Barongs, por exemplo, o Barong vai poder buscar esse cara. E aí, esse cara, ele não entra na standby, porque se ele entrar em standby, pode ser que o meu Garonix mate ele. Então, é melhor que ele entre na main phase. Ele entra na main phase e eu invoco ele pro campo. Nisso, eu posso destruir uma outra carta. Depende da carta que eu vou fazer, que vai ter valor. Depende. Tinha que ter algum Fire King, por exemplo, que quando ele é destruído, ele dá uma carta do cara e destrói, tá ligado? Sei lá, alguma coisa dessa. Não sei, alguma parada tinha que ter uma trap também desse deck, alguma carta que buscasse Spell Traps também, já que as Spell Traps não são buscáveis, falta um monte de coisa, mas enfim, voltando ao que tem, você faz isso, invoca esse cara, você tem um Garonix, esse cara. Quando você tem a Spell, e só vai conseguir jogar quando tiver ela, porque ela vai colocar o campo lá, face up, você vai, nisso, quando o cara fizer um Special Summon, você dá o efeito dessa field, desse equipamento, dessa contínua, e usa o Garonix, o Kirin, e faz o Exceed esse cara aqui. E aí, como o oponente já fez um Special Summon, esse cara vai entrar dando de novo um outro Dark Hole, matando todos os outros monstros no campo, tá ligado? Então, a ideia é essa, que você
seja um deck que tenha um volume com cartas second, que lide com o que o cara fizer. Fatalmente o cara vai ficar com alguma coisa. Então o meu Garonix vai entrar na próxima stand-by, vai tentar matar o resto que tiver. E quando o cara for começar a jogar, eu vou poder invocar o meu Kirin e com a spell fazer o meu Exceed, que vai de novo levar as cartas que tem no campo, né? Pra te dar um exemplo, eu fui procurar alguma coisa aqui no YouTube e eu achei esse cara aqui, ó, que a gente vai só dar uma olhadinha no que ele fez, né? Então, aqui ele vai fazer uma jogada que, sinceramente, eu acho que até que ele tá roubando. Mas como eu não achei muita coisa até o momento, vamos lá. Então ele tem a spell nova e o Barong. Então ele dá a spell, coloca a ilha no campo, dá o efeito da ilha, mata o Barong e vai poder buscar agora um monstro Fire King. Ele pegou a galinha nova, né? A galinha nova pode entrar por special da mão quando um bicho é destruído, né? Como se fosse um Astrograph Sorcerer. Então entra a galinha dá efeito e mata um Fire King do teu deck pra ganhar o ataque. Então você mata outro Barong. Acabou a jogada, tá? Stand-by. Na próxima stand-by, os dois Barongs que morreram, um busca o Kirin, o outro busca esse Garonix, por exemplo, ok? Tá bom. Aí no turno do cara, esse carinha aqui, ó, o Kirin, vai entrar e destruir o Garonix que você buscou com o outro Barong. Entrou no campo? Beleza, tá aí. E aí você destruiu esse cara, né? Na outra stand-by phase, o Garonix vai voltar. E quando o cara fizer um Special Summon, a tua spell contínua vai fazer o Exceed aqui em cima. E o Exceed vai dar efeito e matar todas as outras cartas no campo, né? Todos os outros monstros no campo. Basicamente isso. Muito simples. Na outra stand-by, vamos supor que isso deu certo. Eu consegui matar os monstros do cara. Na outra stand-by, volta o Garonix. Ele entra sendo obrigado a matar todos os outros monstros no campo, inclusive o Exceed. O Exceed morreu com 2 materiais embaixo dele, então ele vai dar efeito e invocar os 2 bichos do cemitério. E aí você tem esses caras aqui de repente, tá ligado? É meio que isso. Muito simplório. E eu quero convidar você a se lembrar qual foi a primeira vez que você viu um deck de Fire King na sua vida. Foi nesse vídeo aqui. O Paulo fez um vídeo há muito tempo atrás, eu tô vendo aqui o vídeo há 9 anos, o Paulo postou esse vídeo de um deck de Fire King. Eu não sei nem que cartas são essas que ele tá usando, eu sei que tem um Wolfbark aqui, tem um Bear aleatório aqui no deck de Fire King, porque ele tem os tanks, e os tanks pegam outros Fire King, mas também pega o Bear, e o Bear pega o tank, e o tank pega outros Fire King. Pois é, tem a espadinha que invoca o bicho do deck, tem as spells que matam um bicho teu pra poder invocar outro do cemitério, tem essa Relinked, Requinland, eu não sei o nome dessa carta, que é muito boa com deck de fogo, que invoca bicho com o ataque baixo do cemitério, Mystical Upstart, Book of Moon, Forbidden Chalice, Bottomless, Torrential, Solemn Warning, Compulsory, Breaking Through Skill e Fiendish Chain. Não era hand trap que o Paulo tinha, mas ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 decks. Seriam 17 hand traps se fosse o Yu-Gi-Oh! Contemporâneo. Não era. E aí era isso que ele tinha de tech. Mas essa foi a primeira vez que eu ouvi falar do deck de Fire King, tá ligado? Foi quando o Paulo fez esse profile aqui, que é um primeiro lugar que ele pegou no torneiozinho local da Point HQ, né? Então, pois é. Só queria mostrar isso pra vocês também. E é basicamente isso. Essas são as cartas de Fire King. Valeu, falou meus amigos e até mais.